Bom dia! Bom dia! Uma semana abençoada para você que está acompanhando essa leitura de livro, do livro Ela Está Se Achando. Desejo uma semana abençoada, uma semana próspera, abundante, cheia de novidades, cheia de saúde, de paz. Uma semana que vai ser uma semana meio curtinha, né? Temos feriado no meio da semana, na quarta-feira, dia 12 de outubro, que é meu aniversário. Eu desejo para você, então, uma semana próspera, abundante, cheia de novidades muito, muito, muito boas. Nós estamos lendo, então, o livro Ela Está Se Achando, que é o livro da Alexandra Abrantes. Ela é esposa do Rodolfo, que era o cantor da banda Raimundos. E ela, então, escreveu esse livro, compartilhando um pouco, né, das vivências dela, do que ela passou, e nos dando algumas dicas, nos ajudando como nos encontrar. Porque existe somente uma maneira de você mudar a tua história, mudar a tua vida, tomar o rumo dos teus dias, da tua história, daquilo que você quer. É se conhecendo e conhecendo quem é Deus. Tá ok? Independente de religião, seja o que for, você tem que conhecer Deus. Vamos lá, então. Agora o texto que nós vamos ler hoje diz assim, ó. Você e eu somos leoas. Olha só. Eu decidi ser a leoa que eu nasci para ser. Porém, leoa não anda sozinha. Ela prefere sempre estar junto com outras leoas. E é por isso que eu quero convidar você a vir junto comigo acessar tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Foi por isso também que eu quis fazer esse Instagram fechadinho, né? E convidar você para ler junto comigo esse livro e a gente compartilhar de dicas interessantes, de coisas legais que a gente vai aprendendo e uma ajudando a outra. Quando eu comecei a aprender, a primeira coisa que eu pensei era a vontade que eu tinha de compartilhar. Ó, existe um livro excelente chamado O Despertar da Leoa. Ó, uma dica para talvez um próximo livro para a gente ler. De autoria de uma amiga muito querida, Lisa Beverly, palestrante internacional, cofundadora do Message International. Que chique. E autora best-seller que mudou a minha vida. Além de me ensinar muito sobre o reino, neste livro eu aprendi várias coisas importantes a meu respeito. Eu aprendi que as leoas caçam de 2 em 2, de 3 em 3, mas nunca sozinhas. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas mulheres. Existem aquelas que por ainda não se identificarem como leoas, gostam de se comparar umas com as outras. Estão sempre competindo entre si e preferem estar sozinhas. Confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade em fazer amizades. Tenho poucas amigas, as mulheres são difíceis mesmo. Mas costumo dizer que eu encontrei a minha tribo. Eu sei que leoa anda com leoa e não com gatinhos. O problema é que a maioria de nós prefere ser chamada de gatinha. Muito interessante isso. É uma coisa muito que acontece muito, principalmente com mulheres, né? É o fato da comparação. Ao invés de você olhar para a vida da outra pessoa e ser um incentivo, às vezes, como um crescimento, a gente olha e algumas situações podem acontecer. Você olha a vida de uma pessoa, você vê que ela está prosperando, sendo abundante, e você almeja aquilo para sua vida. E ao invés de você usar aquilo como um trampolim, uma ajuda, um incentivo, como você não consegue atingir aquilo, você prefere torcer para que a pessoa caia, que a pessoa não consiga, que a pessoa não conquiste,
para que ela baixe até o seu nível. Em vez de você subir ao nível dela, você prefere que ela baixe, porque você se sente incapaz de alcançar. Então, esse é um sentimento muito comum, né? Principalmente na vida de mulheres. E o que acontece é que você simplesmente tem que reconhecer esse sentimento dentro de você. Quando você reconhece, você simplesmente depois faz o quê? Você limpa esse sentimento. Você começa, não é a lutar contra ele, porque quando você diz a palavra luta, o teu cérebro passa a fazer o quê? A lutar. Então você simplesmente, quando vem o pensamento, você tá passando o dedinho no Instagram, veio uma pessoa que você, essa pessoa aqui vamos falar bem a palavra, ela me causa inveja, eu tenho inveja da vida dela. Eu queria ter o que ela tem, então eu prefiro que ela não tenha, né? Então você vai fazer o quê? Você vai cancelar esse pensamento com palavras. Cancela, cancela. Você tem que falar a palavra cancela, para que então você possa, aos poucos, esse pensamento não vem mais. E então você passa a subir degraus na sua vida que vão... porque você vai tirando as arestas. Você já viu uma correnteza? Tem um filme que eu acho... que eu gostei muito de ver. Ele era muito mal falado, eu não via porque tinha informações meio errantes sobre ele, que é A Cabana. Aí depois que eu vi o filme A Cabana, eu fiquei interessada, eu me interessei muito em ver o documentário da cabana. E é excelente, tem no Netflix, eu acho. É o documentário, é ele explicando o filme. É incrível. E ele mostra uma hora uma cachoeira. E essa cachoeira, ela está com muita madeira, tronco, e impede a passagem da água. É mais ou menos assim. Cada vez que você tira um sentimento negativo, um pensamento negativo, é como se você estivesse tirando um galho, um tronco, e deixando que aquela água venha passar. E a água faz o quê? Ela te limpa. A água é vida, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Então, isso que ela falou aqui é muito importante. As mulheres, muitas vezes, ao invés de se ajudarem, elas se sabotam, elas não se ajudam e vão, em vez de crescer, né, vão se diminuindo, né? Diminuindo, porque aquilo que a gente coloca, a nossa energia, cresce, né? Se você está colocando a sua energia em sentimentos negativos, esse sentimento vai crescer cada vez mais. É que nem uma plantinha. Você coloca ela no sol, ela vai crescer. É a mesma coisa, porque tem uma energia ali. Ó, gatinho não muda a vida de ninguém. Gatinho não é responsável, ainda se alimenta de leitinho, precisa de um dono para sobreviver e nada disso condiz com a identidade que Deus te deu. Ele te chamou para ser uma leoa. A leoa gosta de caçar, de ir atrás do alimento e de enfrentar os perigos. Leoa dá a cara à tapa, tem suas próprias cicatrizes, é cúmplice das companheiras, umas amamentam os filhos das outras. Uma leoa não compete com a outra, ela reconhece que ambas têm a mesma missão. Talvez você olha lá no seu trabalho, né? No seu ambiente onde você frequenta, clube, seja o que for, igreja, né? E você vê alguém se destacando, alguém tendo uma vida, talvez a vida que você gostaria de ter, né? Entenda que ela está vivendo o propósito dela e que Deus também tem um propósito para você. Deus tem e colocou dentro de você todos os ingredientes, que nem eu sempre falo, para fazer o bolo que você nasceu para ser. Então, você, por isso, o se descobrir. Porque muitas vezes, em meio a um turbilhão de informações que a gente recebe, a gente fica querendo ser igual fulano, igual ciclano, e você vai pegando arquétipos de pessoas e você já não sabe mais quem você quer ser. Você vai pegando tipos de pessoa, ai, olha fulano, olha ciclano, e você quer ser aquela pessoa. Não, você tem que ser você. Você só vai ser feliz quando você ser você mesmo, quando você cumprir o papel que você veio fazer aqui nessa terra. Evoluir, crescer, amadurecer, conquistar, realizar o propósito que você veio realizar. Aí você vai ser feliz. Talvez, se todos os dias você acorda de manhã e você pensa assim que não tá legal, a sua vida não tá legal, pode ter certeza, não precisa se preocupar, não precisa achar que você tá
não precisa ficar procurando problemas. Você simplesmente não se encontrou. Só isso. Você só precisa se encontrar. Então, talvez se estão te dando 1000 dicas. Ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo outro. Ah, tu tem que fazer um exercício. Não. Senta, acalma o coração, te encontra, descubra quem você é. E o resto tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Porque a vida é leve. Lembra de Jesus falando? O fardo é leve, né? O fardo dele e o jugo é leve. Ele é manso e humilde de coração. Então, se você está fazendo força para acontecer alguma coisa, fazendo força para mudar de vida, fazendo força para emagrecer, fazendo força para encontrar um emprego, fazendo força para se encontrar com Deus, saiba que você está agindo de forma errada. Você está agindo com as tuas mãos. Entregue os remos nas mãos de Deus. Porque a situação, a mudança, ela é leve. Não existe força. Não é preciso força. Entenda, pense sempre assim. Se eu estou fazendo força, eu estou indo para o caminho errado. Você está empurrando, você está fazendo força. E não é assim. Quando a gente passa a viver, a ter a nossa vida alinhada com Deus, tudo flui. Tudo flui. Lembra quando a gente diz assim, uma pessoa, nossa, essa pessoa tem sorte. Não, ela não tem sorte, ela está alinhada. E Deus começa a trazer as coisas boas. As coisas boas você começa a magnetizar. Transforme o teu coração por dentro. Transforme, se encha de amor, gratidão e alegria, e o resto tudo vem. Lembra quando Jesus fala assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas todas serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? Amor, gratidão e alegria. Te encha disso, encha o seu coração disso. Entenda que todas as pessoas que estão ao teu redor, elas só estão ao teu redor para te transformar. Elas não estão para te incomodar, elas não estão ali para que você queira corrigi-las. Você não tem que corrigir ninguém. Elas estão ali para que você olhe para elas e corrija você. Porque Deus traz ao nosso redor aquilo que é preciso mudar em nós. Atraímos aquilo que nós somos. Por isso que você tem que ficar falando o tempo todo. Eu sou abençoada, eu sou saudável, eu sou rica, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Porque você atrai o que você é. E não olhe para o seu exterior quando você falar, porque você não é o teu exterior. Você se transformou no seu exterior por aquilo que você fala, pelos teus pensamentos negativos, por aquilo que você pensa. Entende? Quando você fala, eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou saudável, você está falando com o seu eu interior. Pela sua fagulha de Deus que existe dentro de você, que é perfeito. É perfeito. Existe um pedacinho de Deus perfeito dentro de você. E quando você fala isso, você está falando com esse pedacinho de Deus. E esse pedacinho de Deus é perfeito, está louco para despontar, para criar, para fazer a vida perfeita que Ele quer fazer. Só que você precisa tirar a sujeirinha, você precisa limpar esse exterior que está com paradigmas, crenças, maus pensamentos, sentimentos ruins. E é isso que nós devemos fazer. Daí ela fala assim, né? Eu quero te convidar a andar comigo. Vamos ver se dá para nós continuar mais um pedacinho. Estamos no capítulo 10, finalizando quase. Agora estamos na reta final, são 12 capítulos. Suas feridas podem curar. Vamos ver que tamanho esse texto é curtinho. Neste capítulo, vou compartilhar algo que aconteceu comigo em uma época da minha vida. Cerca de 10 anos atrás, eu vivi um momento em que achei que morreria. Eu estava me sentindo muito infeliz e vazia. E antes que você questione se eu não era convertida nessa época, eu já vou responder. Sim, eu já estava na igreja, casada com o Rodolfo e fazia parte de vários departamentos da igreja, onde congregávamos. Portanto, pare de achar que só porque o povo está na igreja é santo. Não erra, não tem problemas, defeitos, porque não é bem assim. Todos nós passamos por adversidades, angústias e desesperos. Contudo, em vez de escondê-los dentro de nós, precisamos trazer luz, expor nossas fragilidades ao Senhor e clamar pela ajuda do Espírito Santo.
Isso aconteceu comigo também, muitos anos, 20 anos dentro da igreja, pastoreando, cuidando de jovens, fazendo trabalhos assim, vou falar, bem tranquila, sem me sentir mal por falar isso, trabalhos maravilhosos fizemos eu e meu esposo, trabalhos com jovens, trabalho com maioridade, trabalho com igreja, cuidando de campo, de campo não, desculpa, de distrito, e muitas vezes eu achava assim que tava tudo tranquilo, tudo normal. Mas eu, depois que a gente decidiu dar um tempo, assim, nos trabalhos, assim, eu descobri que eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu não me relacionava com Ele. Eu tava batendo cartão ali na igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu achava que tinha. Eu achava. Até ali tava tudo tranquilo. Eu achava assim, não, tá tudo tranquilo. Até que eu encontrei, tive esse encontro com Deus e eu entendi. Porque talvez se eu não tivesse passado por algumas situações que eu passei também, igual ela, assim, de angústia, de tristeza, de às vezes olhar assim, poxa, de ler um versículo e pensar, mas como é que esse versículo não se encaixa na minha vida? Como é que esse versículo não bate com o que eu tô vivendo? Por quê? Por que isso tá acontecendo? Aí tu começa a te questionar, por que fulano acontece e ciclano não? A comparação, né? Me comparando, querendo saber por que na vida de A acontece, na vida de B não. Como é que funciona? Daí comecei a me questionar como é que funcionavam os milagres. Como é que Deus faz os milagres? Ele escolhe pessoas, tem pessoas já escolhidas para viver os milagres de Deus, tem pessoas escolhidas para viver o melhor. Como que isso acontece? Aí, nesse monte de questionamento, esse monte de dúvida que eu tinha, começou a vir uma ânsia de buscar conhecer. Então, eu descobri, até um dia que eu tinha levado as minhas filhas na pracinha, eu tava ali, eu tava bem mal aquele dia, bem chata assim comigo mesmo. E eu cheguei e disse assim pra Deus que eu tava indignada e que eu não aceitava aquela situação de que, como assim? Se Deus fala que tudo que a gente pedir em nome de Jesus Ele daria, quando é que tá isso? A gente pede e não acontece. Por quê? Por que às vezes demorava tanto pra alguma coisa acontecer? E por que eu tava tão triste? Por que eu tava tão angustiada? Aí eu disse pra Deus que eu não amava Ele. Deus, eu nem te amo. Falei assim pra Deus. Acho que eu nunca te amei. Aí foi muito incrível aquele dia, assim, olha, foi... Ai, Deus mostrou, assim, um amor gigante por mim, assim. Ele disse assim, tu não me ama porque tu não me conhece. Foi uma voz muito clara no meu ouvido, assim. E aquilo me impactou de uma forma, assim, que eu fiquei assim, sabe? Quando tu não tem reação. Como assim eu não conheço a Deus se eu tô há 20 anos dentro da igreja? Como eu não conheço a Deus? Aí veio aquilo assim, eu pensei, só um pouquinho. Deus tá dizendo que eu não amo Ele porque eu não conheço. Aí então eu passei a tentar conhecer quem era Deus. E desde então eu nunca mais parei essa busca, fazem mais ou menos uns 2 anos, assim, e descobri que realmente eu não conhecia Ele, eu não conhecia. E é que nem Jó fala no final do livro dele, eu te conhecia de ouvir falar, e hoje não, hoje eu te vejo, hoje eu consigo te descrever, hoje tudo fica muito claro, hoje eu não tenho mais dúvidas sobre como é que as coisas funcionam. Para mim é muito claro ver as coisas acontecendo na minha vida e não culpar mais a Deus e nem a ninguém. E saber que eu sou a única responsável pela minha vida. Vamos continuar então. Ó, não tenho problemas em falar nesse assunto hoje. Mas por muito tempo eu o escondi de todos. Tentei escondê-lo até de Deus, mas foi impossível. A gente tenta esconder de Deus, a gente fica se fingindo que não tá nada acontecendo. Eu estava numa fase muito triste, em que me sentia rejeitada, feia, achava que ninguém gostava de mim. Passei a mentir bastante para o meu marido, a fingir que estava tudo bem. E a cada dia que passava, eu me frustrava mais. Desenvolvi uma compulsão por compras, passei a comprar muitas roupas e as escondia no carro, para o Rodolfo não ver. Só pegava as sacolas depois que ele saía de casa. Olha só, né? Querendo tampar o buraquinho que tava no coração com roupas. E eu também. Eu conversava muito com meu esposo.
meu coração é um coração aberto para ele. Só que eu vi que naquele período parece que Deus me convidou assim, ó, vamos ficar eu e você, só eu e tu agora. E eu comecei a não é que não escondia, mas a me abrir mais com Deus e a falar com ele. E foi um período assim que as coisas começaram a mudar muito na minha vida. Comprava sem necessidade, só pelo prazer de comprar. Aquilo se tornou um vício e quando eu dei conta por mim, estava cheia de dívidas com o meu cartão de crédito todo comprometido. Olha, gente, uma pessoa que tem em abundância, né? O Rodolfo sempre foi certinho com as finanças dele, só comprava o que era necessário. E eu não sabia como falar para ele o que estava acontecendo comigo. Para amanhã, já vou falar o título de amanhã. A verdade e o medo te afastam da verdade que cura. Olha só, a coisa tá incrível assim, ó, que quando nós estamos longe de Deus, todas as áreas da nossa vida, nem que seja um pedacinho de cada uma, é afetado. E ao mesmo tempo, quando estamos perto de Deus, quando compreendemos, quando estamos alinhados, né, com o Espírito Santo, também todas as áreas da nossa vida passam a andar, a fluir e ser abençoada. É isso mesmo. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, é normal ter luta, é normal ter dificuldades. É normal. É normal desde que você entenda que toda luta, toda dificuldade, ela vem para te moldar. É Deus colocando situações ao teu redor para que isso te transforme, para que você limpe algo na sua vida. Quando você entende isso, tudo bem. Quando você vê como uma luta, é o diabo se levantando. Isso é uma luta que vai me proporcionar um crescimento. Um crescimento desde que você entenda que você tem que limpar algo. Desde que você entenda que Deus está enviando situações para te moldar. Vou te dar um exemplo, tá ok? Você está dirigindo seu carro no trânsito e de repente alguém te abre o sinal e a pessoa tá ali, distraída no celular, vamos dar um exemplo assim. E você te irrita muito com aquilo e você começa a buzinar e você fala muitas palavras agressivas para aquela pessoa. O que está acontecendo? Deus simplesmente permitiu uma situação acontecer ou você atraiu aquela situação. Por quê? Porque você tem algo. E na hora que você tirou do coração, qual foi o que você tirou de dentro do seu coração? Palavras ruins, palavras maldosas. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que Deus está te mostrando? Ele está descortinando o teu coração para você. Simples. Olha como uma coisa simples. Quando você passa por uma situação e você se mostra agressivo, o que Deus está te mostrando? O teu coração está agressivo. Quando você explode com os teus filhos, teu filho te irritou, você grita, você espragueja, o que Deus está te mostrando? Que dentro de vocês tem esse sentimento. E o que eu faço, Bianca? Você ora e limpa. Deus, eu tô com o meu coração assim, assim, assim. Limpa esse sentimento de dentro de mim. É por isso, é isso que é entender um problema como uma chance de crescimento. É isso. Quando você vamos dizer que você você trabalha com dinheiro, tá? Com dinheiro vivo. Alguém chega, te dá um valor ali, te deu um valor a mais e você tem uma oportunidade, talvez, de ficar com o troco e sem avisar pra pessoa. Ou então, tu tá comprando no mercado, a pessoa te deu um troco a mais e você vai e diz assim, eu não vou falar nada. O que Deus está querendo te mostrar? O que está dentro do seu coração. Que você engana, que você é uma pessoa que não dá para ter confiança. E o que Ele quer fazer com isso? Te moldar. Ele quer te mudar. Ele não quer mudar a pessoa ao teu redor. Vamos dizer que você trabalha ao lado de uma pessoa, você estuda ao lado de uma pessoa e essa pessoa, ela te irrita muito. Ela te tira do sério. O que Deus está te mostrando? Que isso também é você. Isso é você. Ele coloca no nosso redor pessoas igual a nós. Para quê? Para que a gente entenda e mude. Quando você quer se conhecer, uma boa dica é você ver o mundo ao seu redor. O teu mundo
ao teu redor é o reflexo do teu interior. A gente tem falado muito sobre isso, né? Ah, eu quero saber quem eu sou. O que eu tenho feito? Olha ao teu redor. É um mundo de quê? De dívidas, de discussão, de brigas, de inimizades, de estresse, de bagunça, desorganização, falta de paciência. O que tem ao teu redor? Esse é você. O teu mundo interior reflete para fora. Isso tá o teu interior. Quando o teu exterior começa a transparecer, tudo começa a dar certo, tudo começa a prosperar, uma família abençoada, finanças abençoadas, tudo dando certo, tudo prosperando, esse é o seu interior. Isso é o seu interior. Então, comece a analisar o teu exterior para saber o que tem dentro de você. Qual a reação que você tem mediante as situações da vida? Qual é a tua reação? Essa reação simplesmente é o teu coração colocando para fora o que está lá dentro. Então, uma boa dica para hoje: analise o teu dia hoje. Analisa, começa a ver as tuas reações. Analisa cada reação que você tiver e pensa assim: meu Deus, isso está dentro do meu coração, como isso está ali dentro? E limpa, pede perdão e diga para Deus: Deus, transforma esse meu coração, um coração de pedra em um coração de carne, em um coração puro e limpo, para que Deus possa então habitar junto com você. Habitar, ele já habita, na verdade mesmo, para que ele possa então estar se alinhando conosco e a gente possa ouvir a voz de Deus, tá ok? Eu desejo para você um dia abençoado, um dia próspero e até amanhã na nossa próxima leitura, tá ok? Tchau, tchau!